Ela é uma doença, gente, autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos do corpo humano. E hoje eu estou recebendo a nossa dermatologista, a doutora Larissa Carvalho, né? E a nossa representante do grupo, que é a Maria Ana, que acolhe pessoas com lúpus. E a Maria está aqui junto com a doutora Larissa. Sejam, né, bem-vindas, meninas maravilhosas. Tudo bom, doutora Larissa? Tudo bem. Toda linda como sempre. Tudo bem, Maria? Como Tudo vai? bem. Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o lúpus. Você que está em casa, né, se quiser também tirar as suas dúvidas, pode mandar pelo nosso WhatsApp a sua pergunta, tá? Então fiquem à vontade, aproveita a doutora Larissa está aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá? E o número 981733660. 981733660. É o mesmo número que você vai mandar também o vídeo do carrinho, tá? Não esquece. O que é o lúpus, doutora Larissa? Conta pra gente um pouquinho sobre essa doença. Marília, muito bom estar aqui de novo com você nesse maio roxo, que faz alusão a essas doenças autoimunes, em particular o lúpus. E o lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, portanto não contagiosa. Então, é praticamente o organismo, ele começa a criar anticorpos contra suas próprias células, como se fosse um soldado de um exército combatendo contra o próprio exército. Que coisa! E então é uma doença que tem múltiplas expressões clínicas, porque se isso acontece no rim, há uma nefrite. Se acontece no coração, há uma pericardite, uma miocardite. Se acontece na pele, a queda de cabelo, há placas, há lesões de pele. Se acontece, por exemplo, nos pulmões, então nas articulações. Então, assim, realmente, por isso que eu estou aqui, porque, na verdade, quem trata o lúpus é o reumatologista. Mas nós temos essa interface com uma equipe multidisciplinar. Que maravilha. E para diagnosticar essa doença do lúpus, é fácil, assim, de primeiro, tipo, só em olhar? Ou tem algum tipo de exame que tem que ser feito para que tenha um diagnóstico completo? Marília, para fins de diagnóstico, eu vou lhe dizer que não é fácil, porque isso se baseia muito na genética de cada paciente e nessa guerra de anticorpos. Então, por exemplo, tem pacientes que às vezes eu tenho uma pessoa conhecida que o primeiro sinal do lúpus foi cegueira. Quer dizer, cegueira, e aí você vai investigando. Exato. Outras têm dores articulares e aparenta ser um outro tipo de reumatismo. Algumas lesões de pele podem também fazer diagnóstico diferencial com lúpus, mas o lúpus tem critérios diagnósticos. Então, por exemplo, existem sim sintomas e sinais mais comuns que chamam a atenção para o diagnóstico. Então, são dores articulares, são na pele, existe o típico rastro cutâneo em forma de asa de borboleta, que é quando você, né, observa o paciente, ele fica com aquela asa delta assim, do nariz para as maçãs do rosto. A fotossensibilidade, que é a pele muito sensível ao sol, isso do ponto de vista dermatológico. Aí já do ponto de vista neurológico, existem convulsões. Então, assim, particularmente, o profissional tem que estar atento, lembrar dessa doença. E se faz, sim, exames laboratoriais, que são exames de investigação de anticorpos, né? Ao mesmo tempo que o próprio hemograma é um exame simples, mas, por exemplo, a baixa de plaquetas, a baixa de leucócitos e uma anemia também pode apontar para o lúpus. Então, existem critérios diagnósticos, ou seja, você soma, né, alguns achados para, ao final, trazer esse diagnóstico. Muitas vezes, o dermatologista em si recorre a uma biópsia de pele, né? Então, retira um fragmento de pele e o diagnóstico, quando clinicamente não está tão típico, às vezes é através desse exame de biópsia. Maravilha. A Maria, ela tem lúpus, não é isso, Maria? Como é que foi, assim, para você? Como foi que você descobriu o lúpus? E quando foi também que você descobriu que estava com lúpus? Eu tenho lúpus há 16 a 17 anos. Sério? Como a doutora frisou, não é um diagnóstico fácil de dar, de questão de 1 mês ou de 2. Meu diagnóstico foi fechado em questão de 2 a 3 meses. Sim. Mas com exames repetidos, exames específicos, que são os marcadores lúpicos. Então, para fechar esse diagnóstico, exige não apenas a questão laboratorial dos marcadores lúpicos, mas também a questão clínica, né? Sim. Como o paciente se encontra, como está se apresentando. E aí, quando você descobriu, você começou a fazer o tratamento. Você sentiu o quê? Porque já tem vários sintomas, né? Então, na época, eu sentia, dos sintomas que marcaram para mim o lúpus
foi a questão das dores articulares, né, que ainda hoje acompanho, e a questão da fadiga. Eu começava um dia como se eu estivesse terminando. Né? E, além disso, foram apresentando petequias, são manchas roxas, e aquilo foi chamando a atenção. Na época, eu fazia acompanhamento cardiológico por conta de uma cardiopatia congênita, e nos exames marcaram já uma diferença grande na questão dos exames laboratoriais. Então, eu fui encaminhada primeiro a um hematologista, que ele, na verdade, não fechou o diagnóstico, mas aí, por atenção, a minha mãe resolveu procurar um reumatologista. Né? Então, foi quando foi feito todos os encaminhamentos e, de fato, fechado o diagnóstico. O diagnóstico. E aí, como é que é conviver com o lúpus? Você convive bem? Tranquilo? Você faz o tratamento direitinho? Eu convivo bem, porque é possível conviver com o lúpus. E é possível você viver uma vida aparentemente normal. É claro que o lúpus tem as fases que a gente chama da atividade e da remissão. Certo. E nessas fases, nós nos encontramos na fase de atividades muito mais fragilizadas. Sim. Mas quando o lúpus está fora de atividade, você convive com ele. Faço atividade física, estudo, tenho uma vida aparentemente normal. Eu costumo dizer que não é desafiante conviver com o lúpus. É desafiante você saber lidar com o lúpus, porque o lúpus é uma doença que, como eu disse, pode estar em remissão, mas pode estar em atividade. Então, a importância desse acompanhamento e desse estar dentro dos padrões da medicação, acompanhando nas consultas, estar atenta ao diagnóstico e fechar isso precocemente, vai ajudar muito para que a gente tenha uma vida tranquila, pelo menos. Isso, né? pelo menos. E existe um tratamento, né, doutora, para o lúpus. Como é que é feito esse tratamento? Sim, existe o tratamento da doença de base, que é realmente o mais importante. Eu vinha conversando com Mariana, em particular uma paciente muito querida, indicada por um reumatologista, uma colega. E Mariana é uma paciente exemplar. Ela vai regularmente às consultas, ela mesma observa a sua pele. Doutor, eu vi, recentemente fizemos um diagnóstico de uma lesão lúpica. Ela viu uma lesão pontiforme, chamou a atenção. E ela está em tratamento da doença de base, que é através de alguns medicamentos que são anti-inflamatórios, imunossupressores, corticoides, né? Existe o medicamento mais comum, que é a cloroquina, que é um antimalárico, que gera uma redução dessa atividade inflamatória. E, eventualmente, se lança mão de corticoides. Isso o reumatologista lida muito bem com o aspecto da doença de base. Afora isso, dependendo das repercussões em vários órgãos, então você pode ter um tratamento complementar. Por exemplo, a Ana faz uso de algumas medicações prescritas por cardiologista, pneumologista e eu, dermatologista. E além da doença de base, que está sob controle, né? Relativamente sob controle nessas fases de remissão, mas como ela é uma paciente muito, muito exemplar, então assim, ela realmente tem uma regularidade de consultas, ela conhece a doença, então ela mesma chama atenção para isso. Recentemente teve um diagnóstico de nefrite, então ela sabe os medicamentos que ela pode tomar, que não pode. Isso a gente vinha conversando no carro. É fundamental para paciente com lúpus reconhecer isso, né? Conhecer sua história, saber que precisa procurar assistência médica multidisciplinar, um psicólogo, um nutricionista, um cardiologista, um dermatologista. E o reumatologista é aquela peça central, é aquele centralizador, aquele médico da doença de base que vai lhe indicar para os outros profissionais, mas também você vai voltar para ele para poder repassar todas as coisas. Existe tratamento, existe controle de doença, é uma doença crônica, então nós falamos de doença crônica do ponto de vista natural, que ela tem um controle, né? Por isso tem essas fases de altos e baixos, mas como a Ana muito bem falou, é possível conviver sim com a doença, de maneira que a gente olha para Maria Ana e diz, você tem lúpus, porque ela é essa pessoa assim, inteligente, ativa, coordena um grupo, né, de águias que são pacientes com lúpus, então é maravilhoso ver, é um exemplo a ser seguido, Ana. E como é que é, já que falamos do grupo, né, como é que é acolher, né, as mulheres? São mulheres, homens também? Também tem homens? No nosso grupo nós temos homens, mas muito ainda calados, né? Mas é um grupo que se formou
pelo WhatsApp, Sim. pela necessidade do apoio, antes de tudo. E esse grupo foi criando o corpo, nós somos hoje um número de 70, e algumas muito atuantes, outras mais ou menos, mas nós estamos aí e esse grupo tem como objetivo, o Águias da Paraíba, acolher antes de tudo essa pessoa, abrir um espaço de diálogo, de partilha das dificuldades, conscientizar a respeito da doença, o que é fundamental, né? A gente sabe que se o próprio doente, como a paciente, que eu não gosto muito do termo doente, mas se a própria paciente ele não assume essa história como sua, fica muito difícil até a equipe multidisciplinar ou a reumato acompanhar isso, porque você tem que ser dono de se conhecer e dizer, dar nomes a isso e assumir essa história como sua, né? Não adianta, quanto mais eu nego, mais difícil fica eu dar conta disso aí. Eu costumo usar a frase, aceita que dói menos, né? É melhor, né? E tratar, né? Porque aí se você tratar direitinho, convive direitinho com então, ela. o Grupo Águias da Paraíba vem com esse olhar, né? De apoiar, de acolher, de orientar e também de abrir espaço para uma discussão a nível de gestão, de políticas públicas, visando a qualidade de vida da paciente com lúpico, né? Maravilha. Teve também um evento semana passada, né? Foi quarta? Foi no dia semana 10 passada, do mês de maio. Isso. Como é que foi o evento? Quarta-feira. Conta pra gente. Foi maravilhoso, foi pleno, né? Foi pleno, muito bem. Então, foi um evento que, para nós, foi a Clínica Plenitude, na pessoa da doutora Larissa, que dá esse suporte, não só para mim, quanto paciente, né? Que é fundamental eu abro esse espaço. O médico que nos acompanha tem esse olhar humanizado. Nós não somos só mais um caso, nós não somos apenas o paciente, né? Nós temos nome. E esse olhar tem que ser dado ao lúpico, né? Esse olhar de quem vê a pessoa como um todo. Então, o dia 10, para nós, este ano, das Águias da Paraíba, foi muito significante porque a Clínica Plenitude nos acolheu, nos abraçou. E nos abraçou apenas, não pelo gesto de nos encontrar, mas nos abraçou nos olhando como toda, né, de forma integral, não só a doença. O lúpus não define nenhum paciente lúpico. Todo paciente lúpico tem vida além do lúpus. Com certeza, né? É verdade. Então, que tem Ana, que estuda, que pesquisa, que atua num grupo, que faz caminhada, que tem atividade física, que gosta de cinema, que gosta de estar entre amigos. Então, existe uma vida além do lúpus. O lúpus não define uma lúpica, nem deve. Maravilha. Eu acho interessante que ainda existem pessoas que dizem assim, sou fulana e tenho lúpus. Não. Eu tenho lúpus, mas o lúpus não me entende. Né? Exatamente. Eu tenho lúpus, mas o lúpus não me entende. Então, isso deve ser uma atitude assumida por cada um de nós. E nesse evento, a equipe de doutora Larissa, juntamente com a doutora Gerlânia Simplício, que também é minha médica, pneumologista, nos abraçou, não a mim só, né, mas trouxe esse grupo se sentiu acolhido, abraçado. Foi um momento, na verdade, como eu disse, pleno. E eu digo muito, pela minha expressão religiosa, foi o olhar de Deus, né? É a mão de Deus que pega a gente através de pessoas e diz, olha, vocês não estão sozinhas, não. Que coisa boa, viu? Glória a Deus. Mas olha, tem uma pergunta aqui para a doutora Larissa, vamos colocar aqui no telão. Lúpus é viral ou bacteriano? Ela falou que não pega, né, gente? Lúpus não pega, você adquire, é uma doença autoimune. Então, explica um pouco melhor para as pessoas. É muito importante essa pergunta para deixar isso tudo bem claro, né? Porque eu estava comentando com a Ana agora no carro, eu gosto muito dessa frase. O lúpus não é contagioso, mas o respeito, a empatia e o amor podem ser. Então,
é uma doença autoimune, é inflamatória. Então, ela não é contagiosa. Então, não é uma doença infecciosa. Então, por exemplo, o vírus, a bactéria, o fungo são germes que causam doenças infecciosas. Ok, a paciente com lúpus é uma paciente que às vezes tem um comprometimento da imunidade, secundariamente podem ter algumas infecções. Ok, mas a doença de base, o lúpus, é uma doença inflamatória, crônica, de origem autoimune, portanto, não contagiosa. Doutora, o que é que uma pessoa com lúpus ela não pode fazer de jeito nenhum? Bom, os cuidados gerais, assim, primeiro lugar, eu vou falar da minha praia primeiro, Sim. depois eu vou falar dos demais, que é a dermatologia. Então, por exemplo, o sol, a radiação ultravioleta é algo que pode ativar a doença. Então, muitas vezes, até a questão da fotossensibilidade é um dos sinais para o paciente procurar o dermatologista e pode fazer diagnóstico de lúpus. Por quê? Porque a pele fica muito sensível ao sol e, ao mesmo tempo, pode haver uma ativação da doença. Então, tem que se proteger do sol, tem que usar protetor solar regularmente, tem que evitar os horários de pico de sol e se utilizar de proteções físicas, óculos, chapéu, camisas UV. Número 1. Número 2, evitar o cigarro. Hoje em dia não é uma coisa que a gente já vê tanto quanto antigamente, mas mesmo assim existe. É um tabagismo muito ruim. Ter uma qualidade de vida, então ter um sono reparador, se alimentar bem. Então, o aspecto nutricional é fundamental. Pode beber, né? doutora? Não deve ingerir Não bebida deve, alcoólica. certo. Primeiro porque existe o efeito do medicamento. Segundo porque o álcool, quer queira, quer não, há um metabolismo hepático, uma excreção renal. Então, assim, a interferência nesses múltiplos órgãos que precisam estar protegidos é grande. E, ao mesmo tempo, fazer esse check-up regular. Então, por exemplo, é um paciente que precisa, sim, passar para exames cardiológicos, revisão dermatológica. Então, tem coisas que eles devem fazer e outras que eles não devem fazer. Com certeza. Agora, é engraçado. Eu tenho uma amiga, né, que ela ia à praia, surfava, disse, como é assim? Mas se tu não pode ir pro sol, como é? Mas ela ia diz ela, né? Ia toda protegida, mas ela ia à praia, fazia muito exercício físico, né? Tinha um corpão lá. Mas eu não entendia por que ela ia à praia, se não pode pegar sol. Você falou agora que não pode pegar sol. Sim. Mas ela pegava sol. Ela convivia super bem com a doença, mas tinha vezes que ela tinha muitas crises. Ela tinha muitas crises. Pode também ser devido a algumas coisas que não podem e ela fazia. Devido a médica falava para ela que ela podia fazer moderadamente algumas coisas, né? Eu entendo isso porque, assim, como a Ana acabou de comentar, né? Então é preciso também reconhecer que o paciente tem uma vida além do lúpus. Então, eu acho muito difícil, enquanto profissional, também impor uma série de regras. Você não pode, não pode, não pode, não pode. Agora, realmente, eu acho que existe um bom senso e um equilíbrio. Por exemplo, se você for a um horário, à praia, um horário mais cedo, se for protegido, então, assim, é um lazer, isso faz bem para o emocional. Então, o emocional é um outro aspecto que pode reativar também lúpus, então, eventualmente, um estresse. E aí eu fico assim, eu tento me colocar no lugar do paciente. Eu falo isso de uma maneira geral, porque de fato a radiação ultravioleta pode ativar a doença. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos sim de lugares, de ambientes, de lazer. Então você pode se utilizar de uma praia para ter um lazer de maneira que você fique protegida. Então é um bom senso, é um equilíbrio. Realmente, eu me lembro, a gente estava quarta-feira na Clínica Plenitude, como a Ana comentou, foi o dia D do lúpus. E aí a gente ficou embaixo da mangueira ali, todo mundo ao ar livre, depois passaram por um circuito de serviços, massagem dos pés, cabelo, make. Coisa boa. Foi muito interessante. E teve um momento que uma das meninas das águias, né, tava bem no sol. E eu comecei a falar e comecei a me incomodar. E tava assim, era 4 horas da tarde, um solzinho fraco. E eu dizendo, desculpa, mas eu tô um pouco incomodada, venha pra cá. E aí eu acabei falando um pouco sobre isso, assim, que realmente é algo que você precisa ter um bom senso, lidar com aquilo, né, que aí, acho que a Ana pode falar melhor do que eu, como o lúpus não a tem, ela tem lúpus, mas ele não a tem, então ela tem uma vida além. Então, saber o que pode e o que não pode e regrar tudo isso. É verdade. Eu acho que esse bom senso, essa sabedoria para conduzir é fundamental. A Ingrid, ela era lá da igreja que eu frequentava, da mesma igreja. Na verdade, foi ela que me levou para o cursilho e eu entrei nessa igreja, né, através do cursilho, depois que eu fiz. Então, ela era uma pessoa maravilhosa, ela orava muito, muito mesmo, era uma pessoa de oração. Mas ela tinha realmente, de vez em quando, umas quedas muito grandes, né? Nossa, ela dizia que ficava muito mal mesmo, fraca, se sentia
né, muito fraco, muita coisa passava. Mas, enfim, deixa eu só deixar mais algumas perguntas aqui do telespectador. Bem rapidinho, bora lá, só bem rapidinho aqui para a doutora Larissa responder. Eu tenho lúpus e também artrite, reumatoide, né? Sinto muita dor nas articulações. O que fazer, doutora? Ou seja, tem os dois. Procurar um reumatologista é fundamental. Na verdade, o Maio Roxo faz alusão a doenças autoimunes. E eu estou aqui como dermatologista para falar dessa interface, inclusive no cabelo, né, na pele. Mas, em primeiro lugar, procure um reumatologista, porque você tem que ter esse controle de doença, né, tem que ser investigado, não só para fins diagnósticos, que ela já tem, mas de intensidade de doença, né, para, a partir daí, ser medicada e, se for necessário, até ser conduzida a uma fisioterapia, a uma atividade física, se for o caso, a um fisioterapeuta, ou seja, a essa equipe multidisciplinar. Mas o primeiro passo, procure um reumatologista para lhe conduzir. Existem várias opções de tratamento, mas aí para cada caso individualizado, você vai checar a melhor terapêutica de acordo com a expressão clínica da doença e com as comorbidades, porque existem doenças sim autoimunes que podem vir juntamente com outras. Então é fundamental essa avaliação. O médico para isso é o reumatologista. O tratamento, você já falou, só para a gente finalizar. Se a pessoa não fizer tratamento nenhum, ou, sei lá, ela achar que é uma besteira, não, isso aqui eu acho que, sei lá, achar que as dores articulares é outra coisa. Só vai complicar. Né? Tipo assim, achar que não é lúpus e é outra coisa, digamos assim. Vai tomando um remédio, às vezes a pessoa vai se automedicando, enfim, existe gente para tudo. E aí, doutora, se a pessoa não fizer o tratamento direitinho, pode chegar Sim, né? É muito complicado isso, porque Mariana estava comentando que só vai complicar, e de complicação Mariana entende, né? Já teve na UTI em alguns momentos, né, com cardite, com nefrite, então assim, imagina uma doença sob controle. Na verdade, como é uma doença autoimune, então imagina essa alusão que eu fiz desse exército, né? Então vai ter um momento que você precisa de trazer mecanismos de defesa para isso. Senão a tendência de um exército em uma guerra é morrer, porque não tem outra. Lógico que existe uma genética e a partir disso há uma condução da doença, hora mais, hora menos, mas uma doença que não tem o controle, ela vai gerar complicações. E essas complicações em múltiplos órgãos vão levar a uma fatalidade. É muito difícil isso, porque, e ainda mais, a gente está trazendo aqui essa importância do diagnóstico precoce, porque você pode ter uma qualidade de vida, né? Então, imagina você, eventualmente, não tratar ou negar a doença e aí ficar com complicações cardiovasculares, ficar em hemodiálise, quer dizer, numa situação que poderia ter sido revertida se houvesse um diagnóstico precoce e uma conscientização que eu preciso do tratamento. Então, é fundamental. Isso nem nos cabe, assim, nesse momento. Eu sei que existe a negação, então trata com psicólogo e tudo, mas hoje em dia a gente tem tantos recursos terapêuticos. Ana tem mais de 15 anos de doença, numa fase que nem tínhamos tantos recursos assim. A reumatologia evoluiu tanto, a própria dermatologia, né, hoje em dia com a parte de cabelo, que eu amo tanto. Eu tenho pacientes de lúpus com placas lúpicas no couro cabeludo que foram revertidas, hoje está cheia de cabelo. É maravilhoso isso, o diagnóstico precoce é fundamental, entende? Então, assim, as crises podem ser controladas. É uma doença crônica? Ok, mas ela pode ser estabilizada e você conviver e ter uma vida além do lúpus. Eu gostei dessa frase, Mariana. Eu também gostei, viu? Mas a mulher, ela pode engravidar, doutora? Uma mulher com lúpus? Pode, Maria? Pode. E aí? Porque às vezes, né, tem a pessoa e aí, lúpus, mas assim, aí entra a importância do controle da doença. Tem que estar controlado, do acompanhamento, né, com a reumatologista, que é a médica da doença de base. Ok. Se não há o controle, se você também não acompanha isso junto com a medicação, a rotina de exames, a rotina de consultas, é meio complicado você engravidar. E até porque eu acho que se a mulher tem, o bebê pode vir a ter. Ia falar isso, existe lúpus neonatal, né? Que aí pode sim se engravidar com lúpus, mas tem que ter um controle
estrito, assim, algo bem... Existem algumas situações cardiovasculares que podem acontecer, né, com a mãe, e existe também o risco do lúpus neonatal. Então, assim, é possível, mas tem que ter um controle com o reumatologista. Maravilha, doutora Larissa, obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volte sempre, que eu adoro quando você vem, pra gente falar de outros assuntos. Pode ser cabelo, pode ser doença de pele, viu, Jai? Ela é ótima. E Maria, obrigada, né? E como é que faz para entrar no grupo? Né? Deixa um WhatsApp aí para quem tem essa doença, né? Que às vezes está se sentindo só, né? E às vezes com um acolhimento do grupo, uma falando, eu tenho a minha assim, o assado, pode estar ajudando também de alguma forma outras mulheres, né? Eu vou deixar a rede social do Instagram, Águias da Paraíba. Águias da Paraíba, isso. Então segue lá no Instagram. E lá tá, vocês nos encontram, entrem em contato e a gente vê como você ser acolhida, abraçada por nós. Com certeza. Você que mandou aí sua pergunta, viu, que tá com lúpus, né? Entra nesse grupo, né, que você vai ser muito bem acolhida, tenho certeza, viu? Com certeza. Eu só queria deixar um recado. Sim, pode ficar à vontade. Dizer a todas lúpicas, né, as doenças autoimunes, que não é impossível viver com lúpus, né? É possível. É possível desde quando você aceite, que é um dos primeiros passos, que você cumpra as suas consultas, siga os seus exames, tome a sua medicação, né? Então, é possível conviver com lúpus. É uma doença que realmente não tem cura, como a doutora frisou, mas é uma doença que tem controle. Então, cabe a nós, né, abrir espaço para que a gente, como lúpica, possa viver bem e com qualidade de vida. Maravilha, viu? Obrigada, viu, Maria? Obrigada, você é maravilhosa também. Obrigada, Maria. Eita, é plena, gente. Gente, eu vou um pequeno intervalo e eu volto já, porque eu tenho mais entrevistada aqui no nosso programa, viu? Já volto.